Aos demais amigos, visitantes, fiquem à vontade também. Deus abençoe a todos vocês. Atos capítulo 9. Vou ler alguns versículos, mas fiquem atentos aí até o versículo do capítulo 9, de 1 ao 18. Mais precisamente, eu vou pegar o versículo 17, Atos 9. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Amém, irmãos? Essa série, Encontros Sobrenaturais, nós falamos já sobre alguns encontros. Falamos em Isaías, quando o anjo toca em seus lábios com a tenaz, uma brasa viva do altar. Falamos de Moisés, quando na sarça Deus ali o chama e algo sobrenatural acontece ali. Falamos também sobre o encontro em que tudo parece ser natural aos nossos olhos, mas quando nós entendemos que com Deus nada é natural, é sobrenatural, e Ele transforma aquilo que é aparentemente natural em sobrenatural. E hoje, irmãos, o encontro sobrenatural, transformado por um encontro sobrenatural, esse encontro de Saulo, Paulo, todos nós conhecemos essa passagem. Acredito que é uma passagem extremamente conhecida, em que Paulo está indo para Damasco com autorização para prender os cristãos. Só que no meio do caminho não tinha uma pedra, tinha uma rocha. Como diz o poeta, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, nas tão fadigadas tinha uma pedra, mas no meio do caminho não tinha uma pedra, tinha uma rocha, Jesus. E essa rocha impediu Paulo de prosseguir a sua caminhada. Foi um encontro sobrenatural em uma transformação sobrenatural. Porque nenhum encontro com Jesus é um encontro natural. Você pode observar que Paulo está com cartas, está com autorização, mas no meio do caminho tem uma rocha e impede Paulo de prosseguir. Jesus fala com ele, aparece uma luz estranha aparentemente. Paulo cai, fica cego. Deus fala com Ananias de que tem alguém indo no meio do caminho e que ele precisava então falar com esse. Mas Ananias então diz assim: Senhor, eu já ouvi falar desse homem. E esse homem está vindo para cá com autorização para prender um dos teus, ou os teus. Irmãos, você imagine Deus falando com você, para você ir ter um encontro com um dos perseguidores da igreja, ou dos crentes, ou como diz nesta versão, daqueles que andam no caminho, versículo 2. E nós já sabemos quem é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Mas quando você recebe um chamado, quando você recebe uma revelação de Deus, quando o Senhor chamou numa visão a Ananias, versículo 10, ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá para a casa de Judas, na rua chamada direita, ou seja, Deus dá o endereço, dá a casa, só não deu o CEP, porque não tinha. E pergunte por um homem chamado Tarso, Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem
chamado Ananias, chegar e impor as mãos sobre ele para que ele voltasse a ver. Irmãos, eu não posso acreditar que um encontro desse é um encontro natural, assim, que você está conversando com alguém na rua e simplesmente isso. Por isso que esse ano vamos trabalhar com o tema, o ano do sobrenatural, porque eu creio que o mesmo Deus, revelado nas Escrituras, porque a nossa regra de fé é o mesmo Deus que se revela hoje e fala hoje. Então, se ele foi capaz de chamar um homem como Saulo, um homem extremamente inteligente, capaz, mas que ainda não tinha entendido o real sentido do caminho, ele entendia que estava fazendo aquilo para um Deus, ou melhor, para os homens de alguma forma. Mas Deus pegou Saulo no meio do caminho. Eu gosto muito, irmãos, de uma frase do C.S. Lewis que diz que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Saulo ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Eu perguntei na quinta-feira se alguma coisa já te impressionou diante de Deus. Porque Moisés, quando viu aquela sarça, diz o texto, que ele ficou impressionado e diz assim: eu vou me aproximar disso. Quando que você teve uma experiência com Deus e você viu assim: uau, eu quero mais disso, eu quero experimentar mais. Irmãos, eu preciso dizer que as nossas maiores experiências com Deus, pelo menos as minhas, foi nos momentos de dores. Eu não estou falando que tem que ser assim, ou que é assim, mas às vezes ocorre assim. E poderia então te citar aqui uma relação de pessoas que passaram por isso na Bíblia. O próprio Jó diz que conhecia Deus de ouvir falar. Agora a experiência da dor, da perda dos seus filhos, dos seus bens, agora eu te conheço. Eu não quero dizer que você precisa passar por uma experiência negativa e de dor para ter uma experiência com Deus. Dizer assim: uau, que é isso, Deus? Mas eu quero te dizer que o que você já está vivendo é uma experiência sobrenatural. O que você tem experimentado de Deus pode ser entendido como experiência sobrenatural. Eu não preciso, irmãos, ver um anjo descendo dos céus, ainda que isso seja necessário, se for o caso, para entender que Deus está se manifestando. Eu preciso ver alguém ser curado de uma doença, se assim for a vontade dele, que assim seja. Mas eu sei que o Deus que cura, e se ele não curar, ele continua sendo Deus. Aquilo que é soberano é dele. O sobrenatural se revela também no natural. Deus transforma natural em sobrenatural. Então, as suas dores podem ser uma experiência sobrenatural. Porque, irmãos, às vezes nós achamos que as nossas dores são mais agudas do que as dores dos outros. Está doendo alguma coisa aí? Está passando por alguma luta? Pode ter certeza que tem gente passando por dores bem maiores. Não quer dizer que você deve menosprezar a sua. Mas você já foi numa ala de hospital com criança com câncer? Irmãos, quando meu pai esteve com câncer e tinha ala lá com crianças, é doloroso demais. O adulto, não menosprezando também a dor, mas aos 70, 80, viveu algo. Algumas experiências. Mas você vê uma criança com 7, 8, 9, 10 anos esperando um milagre acontecer. Então, olha para a sua dor
e pega esta dor e transforma em algo de uma experiência com Deus. Saulo não estava com nenhuma dor aparente, mas a sua alma gemia por uma experiência em Deus. Veja que é no caminho. Irmãos, quantas coisas acontecem durante a caminhada. Lembra o caminho de Emaús? Os discípulos andando, Jesus se revela, aparece a ele, e o coração deles queimava quando Jesus falava. É no caminho que muitas coisas acontecem. A questão é que às vezes nós paramos no meio do caminho. Quando está para acontecer, nós paramos. Uma coisa é parar, outra coisa é ser parado por Jesus. Bom, eu quero ressaltar alguns pontos aqui com vocês. Primeiro, que transformado por um encontro sobrenatural, sempre seremos confrontados por Deus. Todo encontro com Deus pode ter um conforto, mas antes tem um confronto. Ele confronta quem somos. Ele confronta o nosso pecado. Se você olhar o verso 3, o verso 6, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente viu uma luz, mas à frente ele pergunta assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Verso 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. O que Jesus está fazendo com Saulo é assim: peraí, Saulo, por que você está me perseguindo? Irmãos, antes do consolo, às vezes vem o confronto, para entendermos quem somos. Saulo, por que você está perseguindo alguém que você não conhece? Porque se ele conhecesse, ele ia perguntar: quem és tu, Senhor? Se ele conhecesse Deus, Jesus, ele não ia perguntar: Senhor, eu sei quem é o Senhor, eu sei que você é o caminho, eu sei que você é a verdade, eu sei que você é a vida, mas mesmo assim eu vou continuar perseguindo os céus, mas não quem és tu, Senhor. Ele não conhecia a voz de Deus, ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia o brilho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Ele não conhecia a luz, ele estava perseguindo alguém que ele não conhecia. O que Jesus faz, irmãos, é o confronto. O que Jesus está nos fazendo nessa noite, perguntando a você, é: quem é você? O que você tem feito? Por que você está aqui? Eu já falei essa frase, que não é minha, do Cortella, diz assim: por que você faz o que você faz? Por que você canta? Por que você adora? Por que você prega? Por que você vem? Por que você está na igreja? Por que você faz o que você faz? Jesus nos confronta todos os dias: por que você me persegue? Eu não sei nem quem é o Senhor. Você já foi perseguido por alguém? E você já se perguntou: por que você está me perseguindo? Eu não te fiz nada. Mas Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós quando fores perseguidos por minha causa. Então se alegre, celebre. Agora, se a perseguição for em casa, repreenda. Então, irmãos, o confronto. Jesus, o evangelho de Jesus é um evangelho do consolo, mas também do confronto. Porque está me perseguindo. Você nem me conhece. Mas sabe o que eu tenho aprendido, irmãos, com esse texto? É que quem tem Jesus como advogado não precisa se defender. Tem alguém te acusando de alguma coisa? Não se defenda não, irmãos. A não ser que você tenha feito alguma coisa. Mas se você não fez, joga para o advogado. Joga no peito dele. Ele é perito, ele é mestre. Então ele vai lá interpelar a Paulo e diz assim: por que você está fazendo isso? Ele confronta.
Então, irmãos, os teus pecados, os meus pecados, não passam despercebidos por Jesus. Ele vai confrontar sempre. Aquilo que você fez hoje, ontem, essa semana, Ele vai confrontar. Porque, na verdade, é aí que eu percebo o quanto Ele me ama. Mas há um segundo princípio. A resposta humilde. Porque, na verdade, Saulo, poderia ser e era orgulhoso. E aqui entre nós, irmãos, somos, e eu quero estar no meio, somos orgulhosos. Faz isso não, amorzinho. Versículo 8 e versículo 9. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, mas não comeu e nem bebeu. Paulo ficou jejuando e orando. Deus estava tratando aquele homem com confronto, agora com uma resposta humilde. Ele fica cego momentaneamente, porque ele tinha visão do homem, mas não tinha visão de Deus. Ele conseguia fazer o que os homens mandavam, mas não conseguia enxergar o que Deus estava falando. Irmãos, quando nós não temos visão do reino de Deus, fazemos coisas inconscientes. Mas ele entendia que algo sobrenatural estava acontecendo. Se você observar o verso 11, diz que ele estava orando, jejuando. Ou seja, no momento de cegueira, ele não reclamou, pelo menos o texto não diz. Ele não murmurou, não. Em resposta humilde àquilo que já estava acontecendo com ele, uma transformação sobrenatural, o que foi que ele fez? Ele foi jejuar e orar. Ou seja, irmãos, no momento de dor, no momento em que algumas coisas não estiverem acontecendo, para tudo. Aquilo que você já sabe, vai orar, vai jejuar. E ele foi jejuar e orar. Não comeu, não bebeu e foi orar. Às vezes nós murmuramos muito e oramos muito pouco. Lembra dos 12 dias, eu não sei quantos fizeram. 12 dias sem murmurações, para viver 12 meses do sobrenatural. Eu não vou perguntar, para não constranger ninguém, inclusive, não vou perguntar a ninguém se você não murmurou. Você não, né, Brígida? Não. Irmãos, Paulo vai lá e começa a orar. Você imagine alguém que está indo para perseguir os crentes e fica cego. Por que que Deus então toca justamente na visão dele? Por que não tocou na mobilidade dele, nas pernas dele, nos braços dele, mas justamente na visão? Ah, irmãos, a visão é a janela espiritual. A visão é que nos dá a noção do reino de Deus. Enquanto o pastor, o líder está vendo algo extraordinário, algumas pessoas não estão vendo porque não tem visão. Visão, Bilhab diz que é algo excelente do futuro, que nos leva a uma dimensão maior e melhor. Quem não tem visão, continua numa vida pequena. Quem não tem visão, não enxerga o reino de Deus. Quem não tem visão, continua míope, literalmente. Deus toca na visão de Saulo. E que é interessante, após ele voltar a enxergar os olhos espirituais dele, agora ele passa a enxergar. Ou seja, é preciso ficar cego para depois enxergar?
Será que eu preciso ficar cego para depois enxergar? Se em outros momentos, pessoas cegas, Jesus deu a visão, agora com Paulo ele faz ficar cego para depois enxergar. É o Deus do paradoxo. Tem pessoas cegas que enxergam, mas precisam ficar cegas para voltar a enxergar. Mas isso requer uma resposta humilde: jejuar e orar. Mas há uma terceira lição. Bom, o instrumento de perseguição agora passa a ser um instrumento usado por Deus. Se você observar bem o verso 10 e do verso 10 em diante ao verso 17, Deus diz assim que, no verso 15, o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os reis. Vejam, perante gentios e reis, e perante o povo de Israel. Deus está dizendo que Paulo agora é um instrumento. E eu estava pensando em casa, na minha viagem, instrumento. Não é você o instrumento. Se esse instrumento estiver desafinado, o que acontece? Fica feio, né? O que Deus está fazendo com Paulo é: eu estou te afinando. Eu estou te preparando. Mas você sabe que para deixar um instrumento afinado, o que é que tem que fazer? Tem que apertar a corda. Mas tem que tomar cuidado à medida dela. Porque se você apertar muito, o que é que acontece? Ela estoura. Deus sabe a medida da sua afinação. Para uns, Ele vai apertar. Para uns, Ele vai jogar na cova dos leões. Para outros, na fornalha. Para outros, diante do mar. Para outros, na tempestade. Para outros, uma enfermidade. Para outros, não precisa muita coisa. Paulo, eu estou te transformando neste encontro sobrenatural para você ser um instrumento. Mas prepara, Paulo, porque eu vou apertar até ficar perfeitamente a ponto de ser tocado por mim. Irmãos, quando Deus estiver afinando o seu instrumento, afinando o seu coração, te preparando para que você seja usado por Ele, ou entenda que às vezes dói. Ah, como dói. Mas é necessário. O texto diz que Ele vai ser um instrumento para pregar para os gentios, para os reis e para o povo de Israel. Ele vai estar tão afinado, tão preparado, que ele vai pregar para 3 tipos de pessoas diferentes. Para reis, para gentios e para o povo de Israel. Quando Deus se revela, irmãos, e entrega uma promessa, Ele capacita, Ele chama, Ele prepara, mas Ele afina o instrumento. Porque Ele não usa qualquer um. Ele quer usar todos, mas para tanto Ele afina o instrumento. Deus não usa uma casa suja. Deus não usa uma vida cheia de pecado. Deus não usa uma vida cheia de orgulho, de soberba, de arrogância, de preparo, de que está pronto. Não. Porque sim, Paulo estava pronto. Paulo falava vários idiomas. Paulo foi criado aos pés de um mestre. Ele sabia tudo. De lei, Paulo sabia tudo. Mas Deus diz assim: eu estou te preparando. Você não sabe nada. No nome do Senhor Jesus, Deus quer te usar como instrumento.
Mas entenda que vai ter hora que ele vai apertar um pouquinho, até a corda ficar bem afinada. Mas quando um bom instrumentista, que é ele, tocar nessa corda, vai sair uma harmonia, uma música linda, para tocar outros corações, para tocar outras vidas. Entenda que servir a Deus é preciso passar pelo aperto. Bom, e por fim, agora a transformação aconteceu e ele estava pronto para a sua nova missão. Verso 19, verso 18, 19. Imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e passou a comer. Agora ele comeu, recuperou as forças. E aí, irmãos, vocês sabem, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Um discípulo, um apóstolo chamado pós-ventre. Dos 12, ele foi chamado depois, no caminho. Dos 27 livros, 13 é de Paulo. Mas sabe como foi a morte desse homem? Sabe como foi a vida de Paulo, irmãos? De prisão em prisão. Morreu numa prisão. E ele chega ao final da vida e diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E cumpri a minha missão, claro. Paulo sofreu, irmãos, naufrágios, quarentenas de açoites, foi maltratado, humilhado. Tudo que ele fazia antes, ele passou por causa do Evangelho. A minha pergunta final para você é: você quer ter um encontro sobrenatural com Deus? Será que nós temos ideia do que é um encontro sobrenatural com Deus? Sim, porque esse aqui foi um encontro sobrenatural. E após esse encontro, Paulo nunca mais foi o mesmo. Após o encontro na sarça, Moisés nunca mais foi o mesmo. Nenhum encontro sobrenatural com Deus, eu continuo a mesma pessoa. Portanto, você já teve um encontro sobrenatural com Deus? Se não teve, fale com Deus, fale com o Pai, porque Ele deseja te usar como instrumento nas mãos dEle. Mas todo instrumento vai ser cuidado por Ele, afinado por Ele e usado por Ele. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Deus enviou Ananias. Hoje, Ananias pode ser qualquer uma das pessoas aqui. Ele não queria ir, mas Deus disse: vai. Deus está te chamando nessa noite para um encontro com Ele. Mas Ele está dizendo também que você não precisa ficar cego para voltar a enxergar. Você não precisa perder para ganhar. Não precisa. Mas se essa for a medida de Deus, sacudida e transbordante, Ele vai fazer. Você quer ter um encontro sobrenatural com Deus? Se coloque de pé e vamos orar no nome do Senhor Jesus. Paulo teve a sua experiência
e saiu dali transformada. No nome do Senhor Jesus. Todos nós precisamos de uma transformação. Jesus encontra a mulher samaritana, aquele encontro, e aquela mulher não foi a mesma. Cego de Jericó, Jário, a sua filha, a viúva de Naim, todos os encontros com Jesus, ninguém saiu, voltou a mesma pessoa. Pastor, mas eu já tive meu encontro com Deus. Eu já sou batizado, eu canto, eu prego, eu toco, enfim. Mas continuo fazendo a mesma coisa de ontem. Então está faltando alguma coisa. Jesus disse isso para o jovem rico: ainda te falta uma coisa. O que te falta? Feche seus olhos e oremos. Pai querido, Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, eu sei que o Teu Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, Deus. Eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei, Pai, que é o Senhor quem convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Pai, nessa noite, nos permita, Pai, viver uma experiência contigo. Permita, Pai, que cada um dos teus filhos nessa noite tenha, Deus, essa experiência com o Senhor, Pai, pessoal, de ver o Senhor, de perceber a manifestação do Senhor, Deus, como vimos no texto aqui, Pai. O Senhor impediu um perseguidor e o transformou em perseguido, porque agora é instrumentos em tuas mãos. Deus, nessa noite, no nome de Jesus, transforma pessoas, Pai, transforma famílias para a glória do Teu nome, transforma pais, mães, filhos, Pai, transforma a igreja do Senhor,